As forças de um dos piores grupos terroristas já registrados marcharam pelo deserto. Seus rifles atiraram com acompanhamento de armas pesadas improvisadas em caminhonetes e de tanques velhos capturados dos governos das terras que tomaram. Eles foram enfrentados por grupos militares financiados por um país vizinho àquele deserto. Uma nação que teve como hábito financiar outros grupos terroristas da região, mas que agora tinha homens tentando deter um carro-bomba vindo em sua direção. Mulheres de um povo sem Estado, oprimido por décadas, lutaram para manter as terras que finalmente conquistaram, onde puderam viver sem serem oprimidas. Mas elas viveram tudo isso sob a ameaça de outro país que estava insatisfeito com aquele grupo tomando poder perto de suas fronteiras. Esses eventos confusos ocorreram em um país caótico chamado Síria, onde o governo tentou lutar contra literalmente dezenas de grupos rebeldes com interferência de grandes nações em seu território. Era uma tempestade de sangue sem controle, com explosões trovejando aleatoriamente no deserto. A Síria é um excelente exemplo de que a melhor opção para uma guerra é sempre não a iniciar. Uma vez que o primeiro disparo seja feito, não existe estrategista ou comandante que consiga prever as consequências. Há quem ouse prever o fim de uma guerra e o domínio do inimigo em 3 dias. Mas a grande verdade é que a probabilidade disso se transformar em um caos completo que se estenderá por anos é alta. E mesmo que alguém declare o fim da guerra, as consequências ainda perdurarão. O próprio nome da Síria, como o de muitos países na história, é fruto da guerra e da dominação. Neste caso, obra dos gregos que nomearam as terras conquistadas a partir do nome do Império Assírio. Séculos se passaram. Os gregos foram embora, surgiram os otomanos, depois os franceses no século XX, até a independência em 1946. Foi uma época estranha, com um presidente disposto a destruir Israel e até com antigos oficiais nazistas recrutados para ajudar na guerra. Não deu muito certo. Em 1963, houve um golpe de Estado pelo Partido Socialista Árabe Baath. Mas esse golpe sofreu outro golpe, que nocauteou os moderados em prol de um governo militarista e pró-soviético. Golpe atrás de golpe, houve um nocaute final quando o general Hafez al-Assad assumiu o poder. Depois disso, houve a centralização do poder em torno da família Assad, com os militares e o partido político Baath servindo ao novo presidente. Hafez tinha planos de passar o poder para seu irmão, Rifat al-Assad, o açougueiro de Rama, responsável pelo massacre que matou entre 25 mil e 40 mil civis na cidade em 1982. Mas Rifat tentou um golpe em 1984, foi exilado e o filho de Hafez, Bashar al-Assad, ficou como sucessor. Estava sendo preparado para o cargo até morrer em um acidente de carro em 1994. Daí vem Bashar al-Assad, voltando da Inglaterra para ser preparado para a sucessão. Ele assumiria no ano 2000, depois da morte do pai por um ataque cardíaco, enquanto conversava com o primeiro-ministro do Líbano. Houve quem pensasse que Bashar al-Assad implementaria reformas e mais liberdade, mas acabou suprimindo diversos grupos opositores, inclusive afirmando que várias dessas organizações eram de muçulmanos radicais ligados a outros países. O que não era de tudo mentira, como se mostrou posteriormente. A Primavera Árabe chegou em 2011 como um fenômeno que derrubou governos na Tunísia, Líbano, Egito e Iêmen. Assad resistiu, permanecendo firmemente
e suprimindo com violência diversos protestos. O Exército Árabe Sírio, o SAA, foi um dos pilares iniciais para que o governo mantivesse o controle do país. Mas a violência começou a proliferar sem qualquer possibilidade de controle. Grupos armados surgiram, alimentando-se do caos e marchando sobre o sangue. É preciso estar preparado para a diversidade de nomes, símbolos e crimes de guerra na tempestade síria. Tente contar e comentar quantos nomes ouviu nessa pequena narrativa que resume os principais fatos de 13 anos de guerra. Durante esse tempo, não houve uma bandeira que não se manchasse com o pior do ser humano nesses eventos. A supressão dos protestos por Bashar al-Assad seguiu violenta em 2011 e 2012. Prisões como Sednaya receberam novos prisioneiros. A violência contra os civis aumentou o calor do combate contra o governo. Em 2011, o coronel Riyad al-Saad e 6 oficiais que desertaram das Forças Armadas Sírias criaram o Exército de Libertação da Síria, mais conhecido pela sigla FSA. Seu objetivo inicial, segundo Riyad, era proteger os civis nos protestos, mas essa se tornou uma organização militar dentro do embrião de uma guerra civil. Em pouco tempo, os RPGs do FSA estavam voando contra os tanques das tropas do governo. Os canhões dos blindados de origem soviética responderam para tentar calar os rebeldes. Os tiroteios começaram nas cidades. O FSA reuniu milhares de homens para combater as forças governamentais, colocando armas de todo tipo em suas mãos. Os rifles eram parte dos sons de guerra. Além disso, armadilhas com explosivos improvisados estouraram as forças do SAA, que se deslocaram para tentar conter tantos rebeldes. O FSA começou a reunir muitos outros rebeldes a ponto de se tornar uma organização que dava um nome a diversos grupos que lutavam contra o governo. Em meados de 2012, pelo menos 16 mil pessoas já haviam morrido por causa da guerra. Ataques foram feitos contra Damasco e Alepo, e esse nem era o único problema do governo sírio. O FSA continuou pressionando o SAA em diversos pontos do país. Enquanto isso, no norte, os curdos começaram a entrar em conflito com o governo sírio. Ainda em 2012, as Unidades de Defesa Popular, ou YPG, Força Armada Militante dos Curdos, começaram os combates em Kobane. Um dos maiores grupos étnicos do mundo sem território e estado, os curdos perceberam que era o momento de se erguerem. O YPG adotou uma abordagem cautelosa nos estágios iniciais da Guerra Civil Síria. Os combates levaram à tomada de Kobane, Amuda e Afrin depois de negociações. O apoio norte-americano foi fundamental para os curdos ganharem proeminência na Síria. Finalmente parecia que teriam um território para si, uma esperança de um Estado. A administração autônoma do norte e leste da Síria, também conhecida como Rojava, estava formada. Mesmo não reconhecida, era praticamente uma república independente dentro da Síria, mas sempre com a pressão de ser varrida pelas forças turcas e tantos inimigos surgindo no caos da guerra civil. Em vez de iniciar ataques, seu foco principal era proteger as regiões de maioria curda. Eles evitaram intencionalmente confrontos diretos com as tropas do governo sírio, que mantinham o controle sobre alguns enclaves dentro das áreas curdas. Mas nada na Síria escapou do caos e do sangue. A Frente al-Nusra, afiliada da Al-Qaeda, atacou o território curdo e também entrou em conflito com as forças governamentais, chegando a um ataque direto em Alepo em 2016. Rifles e metralhadoras soltaram a fúria dos jihadistas contra as paredes que protegiam as forças de Bashar al-Assad e dos curdos. A Frente al-Nusra expandiu seu território com armas pesadas,
e um fanatismo que ardia em seus olhos mirando nos alvos e fazendo até as forças do SAA sofrerem com suas incursões. Esse fanatismo levou um dos seus a entrar em um de seus carros-bombas. Em meio a orações e promessas espirituais, ele seguiu até o ponto dominado pelas forças do SAA. Sob um último grito em homenagem a Alá, o jihadista liberou sua alma e a fúria dos explosivos que romperam vidas inimigas, quebraram o concreto e derrubaram soldados. A confusão deu chance para os homens da Al-Nusra seguirem para a base inimiga, avançando sobre os prédios com a velocidade impulsionada pelo fanatismo. Entraram na construção destruída para dominar mais uma área em nome de uma bandeira que tomava forma de terror e poder na Síria. Liderados por Ahmed Hussein al-Sharaa, também conhecido como Abu Muhammad al-Julani, os combatentes da Al-Nusra caminharam eufóricos pelo caos da Síria. Al-Julani ainda se tornaria uma das principais figuras no meio da tempestade de sangue, moldando sua organização para se adaptar e sobreviver às intempéries da guerra civil. Bashar al-Assad esteve a ponto de perder a batalha contra os rebeldes, quando recebeu nova ajuda a partir de 2013. Para sua sorte, a Síria era importante para o Irã como ponto de passagem de armas, como um aliado político e como base militar. Por isso, tanto forças iranianas como marionetes militares como o Hezbollah lutaram contra os rebeldes. O grupo libanês Hezbollah chegou a combater as forças da Al-Nusra diversas vezes. Os mísseis voaram para arrebentar esses inimigos amontoados. Vários desses disparos mataram homens e equipamentos da Al-Nusra. Os russos também pousaram suas armas naquele deserto. Só que em setembro de 2015, a Síria era ponto de parada fácil no caminho para seus interesses na África, além de impedir a passagem do gás do Oriente Médio para a Europa, acabando com a competição do fornecimento da Rússia. As forças mercenárias do Wagner Group combateram para libertarem cidades e pontos de produção de petróleo, trocando suas atividades por participação na produção. Bases aéreas e navais foram montadas, de onde partiram os aviões para começarem os bombardeios contra os inimigos do regime de Assad. Al-Nusra, curdos, FSA e quaisquer outros grupos foram alvos dos russos. Os drones de espionagem encontraram bases para que as bombas russas transformassem tudo em pó. Os russos e iranianos foram fundamentais para que Bashar al-Assad finalmente respirasse naquela guerra. Esse breve suspiro foi interrompido por mais notícias ruins. Não existe nada que não possa piorar. O Estado Islâmico, ou Daesh, não surgiu na Síria, mas a organização cresceu a partir do Iraque e seus tentáculos se expandiram. Com a pressão dos combates em sua origem, aproveitar-se da tempestade no país vizinho parecia uma boa ideia. Abu Bakr al-Baghdad, seu líder em 2013, afirmou que a Frente al-Nusra foi estabelecida, financiada e apoiada pelo Estado Islâmico. Ele até declarou que os grupos se fundiriam para se tornarem o Estado Islâmico do Iraque e de Al-Sham. Abu Muhammad al-Julani não gostou da ideia e negou a união, começando a tornar sua organização cada vez mais independente. Não havia santos na Síria, mas o Estado Islâmico com certeza lutou pelo troféu do que poderia haver de pior em uma única organização. Entre as atrocidades cometidas pelo Daesh, destacaram-se o uso sistemático de estupro contra homens e mulheres, escravidão, uso de mulheres como escravas sexuais, massacres em larga escala de prisioneiros de guerra, execuções sumárias, uso de crianças como soldados, genocídios de etnias como os Yazid, punições públicas como açoites, decapitações e assassinatos políticos.
Não obstante, o Daesh ainda atrai todo tipo de alma obscura para seu entorno. Talvez isso seja sua única qualidade, pois assim reuniu em um só lugar gente odiosa o suficiente para que quase todos na Síria se unissem para combatê-los. O Daesh conseguiu progredir por uma vasta área da Síria antes que os grupos percebessem que havia um risco maior para enfrentarem. Os ATGM desses terroristas giraram no ar, impulsionados por fogo e radicalismo para quebrar as bases curdas. Estouraram alguns desses postos, perseguindo as forças da YPG. Seus combatentes marcharam pelo deserto. Os veículos técnicos, caminhonetes improvisadas portando armas de alto calibre, abriram caminho para que os soldados com as AKs e RPGs atravessassem o fogo do SAA. Tanques conquistados das forças armadas sírias e iraquianas se moveram quebrando pedras e amassando as areias do deserto. Essas forças encurralaram os homens menos armados do SAA, deixando mais cadáveres acumulados para ressecarem sob o sol sírio. O Estado Islâmico conseguiu conquistar cada vez mais cidades, angariando recursos até ser alvo de diversos golpes. As forças norte-americanas colocaram seus aviões nos céus da Síria para dispararem suas bombas contra as forças terroristas. Essas explosões quebraram muitas bases do Daesh, mas eles ainda estavam espalhados. As tropas iranianas como a Quds Force, forças especiais do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, levaram seus militantes para combater o Daesh. Dezenas de civis ficaram presos no meio do fogo cruzado, tentando fugir do que de pior já aparecera em suas terras no meio do caos. As bandeiras brancas eram levantadas desesperadamente, com mulheres e crianças tentando se acolher no meio dos soldados. O carro blindado cheio de bombas foi enviado pelo Daesh, seguindo pelo deserto, aparentemente imune aos disparos de RPG e metralhadoras. Soldados iranianos recuaram temendo o pior. Finalmente, o veículo explodiu ainda sem achar seu alvo. Os gritos de alívio e preces de agradecimento ocuparam o som dos disparos. Só foram suprimidos quando os ataques aéreos vieram para detonar mais bases do Estado Islâmico. As detonações destruíram casas de famílias empobrecidas, mas também consumiram os demônios escondidos dentro delas. As mulheres curdas também participaram da supressão contra as forças do Estado Islâmico. As unidades de defesa das mulheres faziam parte das Forças Democráticas da Síria, a SDF. A SDF serviu como a ala militar oficial do território curdo de Rojava. Essas forças armadas foram fundadas em 2015, sendo lideradas pela YPG e reunindo milícias étnicas e outros grupos rebeldes para defender as terras curdas no norte da Síria. Conseguiram exercer sua função sendo uma das grandes forças de combate contra o Estado Islâmico. Com o tempo, o que foram grandes extensões de terras aterrorizadas pelo Daesh foram diminuindo com a pressão de tantos grupos. Os curdos, que sofreram particularmente com isso, viram-se menos pressionados. Mas o Estado Islâmico não era o único dos problemas dos curdos em Rojava. Havia organizações e um país dispostos a acabar com sua presença. O que a Turquia menos queria era um Estado curdo junto de sua fronteira. Já lhe bastavam as décadas de problema com o Partido dos Trabalhadores Curdos, o PKK, dentro de suas bordas. Agora,
teria que lidar com Rojava logo ao sul de seu território. As organizações curdas PKK e YPG eram consideradas organizações terroristas pela Turquia. Soldados turcos marcharam por Afrin, no norte da Síria, durante os combates contra as forças curdas. Pareciam confiantes, mas um ATGM atingiu o agrupamento militar. Um dos sobreviventes fugiu apressado, mas o outro procurou por um ferido. Ele tentou acudir o homem que sangrava no chão. Outro ATGM viajou rapidamente ao encontro da dupla. Os ataques aéreos da Turquia atingiram postos dos curdos e do regime de Assad ao longo da fronteira, causando a morte de soldados, muitos dos quais partiram desses pontos para ataques em território turco. Esses bombardeios atingiram continuamente os militantes fiéis ao governo. Desde o princípio, o presidente turco, Erdogan, criticou o modo como Bashar al-Assad suprimiu os protestos em seu país. Já em 2011, a Turquia financiou o FSA com armas que foram usadas para destruir tanques do SAA. Os turcos tiveram também jihadistas entre as tropas financiadas, começando com o Exército da Conquista, coalizão do qual a Frente al-Nusra também fazia parte. A Jund al-Aqsa, também ligada à Al-Qaeda, estava entre os jihadistas rebeldes do Exército da Conquista. Houve muita discórdia, mudanças de nomes e lutas entre esses grupos supostamente aliados, até em 2016, a Frente al-Nusra se declarar desligada da Al-Qaeda. Houve mais derramamento de sangue entre jihadistas, até finalmente a Hayat Tahrir al-Sham, ou simplesmente HTS, ser consolidada em 2017. Seus mísseis detonaram sobre as tropas do SAA, tornando-se uma força persistente nos combates contra o governo sírio. Aparentemente, apenas isso não bastou para os turcos. A Turquia tinha planos maiores, colocando forças como a Frente Nacional para a Libertação para bombardear posições do SAA. Essa organização já agia como uma coalizão de grupos rebeldes. Era uma das tentativas de estruturar o movimento de oposição ao governo. Depois, acabaram se juntando ao Exército Nacional da Síria, o SNA. O FSA estava cada vez mais debilitado por lutas internas, falta de financiamento e grupos islâmicos rivais. O SNA surgiu como uma coalizão mais bem organizada em 2017, com a premissa de ser também um braço armado do chamado Governo Interino Sírio, apoiado pela Turquia. Esse grupo não lutou apenas contra o regime de Bashar al-Assad, mas também tinha os curdos como alvos. Seus drones kamikaze, contando com treinamento dos turcos, voaram contra os soldados da SDF no norte da Síria. A ameaça explodiu nos postos de guarda curdos. A presença da Turquia gerou sim muitas situações complexas na rede de alianças. O país designou a Frente al-Nusra como terrorista, mas a beneficiou e ainda colaborou com a organização que a sucedeu. Em 2019, sob o comando de Donald Trump, os Estados Unidos chegaram a retirar suas tropas quando a Turquia fez uma incursão em terras curdas. Isso acabou com grande parte do apoio norte-americano em Rojava durante algum tempo. Um pequeno número de tropas dos Estados Unidos voltou a atuar depois. Muitas bandeiras ou símbolos não foram citados ou mostrados nesse resumo. Mas, para quem assistiu até aqui, é bom lembrar de uma última, não menos importante. O helicóptero israelense perseguiu o drone iraniano perto das fronteiras. Alguns diziam que a aeronave iraniana voou a partir das colinas de Golã, região muito disputada desde a Guerra dos 6 Dias em 1967. O drone carregava explosivos, mas foi destruído antes que chegasse a seu alvo. O aeroporto de Damasco, por onde o Hezbollah e os iranianos se movimentaram diversas vezes, inclusive levando suas armas, foi bombardeado pelas forças de defesa de Israel
mais de uma vez. Os aviões israelenses dispararam contra tropas dentro da Síria depois que militantes financiados pelo Irã lançaram foguetes contra assentamentos israelenses a partir das colinas de Golã. Muitas das bombas lançadas por Israel atingiram postos de forças da Síria, mas também do Hezbollah. Quando o Hezbollah se aproveitou para lançar foguetes a partir do território dominado por Bashar al-Assad, os israelenses fizeram questão de atirarem de volta. A organização libanesa chegou a ter líderes mortos dentro das fronteiras governadas por Bashar al-Assad. Israel não se posicionou para interferir na política do vizinho, mas o caos lhe deu a oportunidade de ceifar muitos de seus inimigos que estavam em um território suficientemente fragilizado e tempestuoso para ser atingido por novos raios. Depois de mais de uma década de guerra, houve uma aparente estabilização dos combates entre os beligerantes dentro da Síria. O Estado Islâmico ainda estava presente, mas era uma mera fração do poder que um dia teve, ainda que sua ameaça não pudesse ser esquecida. Em novembro de 2024, sua presença se definia em pequenos bolsões no centro do país, principalmente dentro da área sob influência do governo sírio e seus aliados, a Rússia, o Irã e o Hezbollah. O SAA precisava lidar com rebeldes em áreas do norte e do sudeste do país, principalmente com os jihadistas e grupos armados pela Turquia. No noroeste, os curdos mantiveram um território extenso, ainda que com a ameaça constante dos rebeldes apoiados pela Turquia, e uma zona tampão no extremo norte da Síria. Traições, quebra de promessas e sangue no deserto eram parte do dia a dia na guerra civil da Síria. Era um mundo triste, ainda que parte da população na costa mais ao leste do país pudesse viver bem melhor do que nas áreas onde os combates eram mais intensos. A calmaria em breve seria substituída por uma tempestade mais violenta que varreria as tropas de Bashar al-Assad do país. Do país que sua família governou por décadas.